bom, Diego. Eu sei que você tem um monte de pontos. Eu queria destacar um, Diego, antes de passar para você, se você me permitir Claro, né? aqui. É que assim, o nosso público, Vinícius, é nós, né? A gente também convive com muita gente, né? É, que estão ali, que tá em processo de escolher carreira, né? De também dar, às vezes até de pivotar a carreira, né? Você usou a palavra aqui de a gente mudar de rumo, né? Que é o que a gente pensa, né? De startup, a gente, né, corrigir rota, talvez, né? Uma outra expressão. Mas eu fico sempre por isso que eu gosto de ouvir as histórias, do quando começou, por que começou, porque a gente aprende muito também, né? Então, é muito legal quando e a gente fala muito sobre repertório aqui, ser curioso aqui nos nossos episódios, né? O quanto que isso é importante e a gente ter aquele sentimento, né, de que a gente ainda pode fazer coisas novas, que a gente pode buscar, né, fazer algo diferente. E eu acho que é isso que move, né, vocês, e moveu lá o Luiz, né, lá que já tinha negócio estabelecido, vocês provavelmente também estavam com um negócio estabelecido e falaram, poxa, meu, acho que eu vou mudar e saiu de um ambiente até muito mais controlável, né, que vocês também construíram, né, não que não tenha mudanças, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente acaba, né, tendo um pouco mais controle ali para construir uma história, né? E uma outra história, né? E com essa leveza, com esse ponto, né? Então é legal a gente ouvir isso, né? De como que também tudo isso é importante, né? Quando a gente está buscando, independente do momento de carreira que a gente está, sempre faz, no meu modo de entender muito particular aqui, faz bem a gente refletir, faz bem a gente também continuar sendo sempre curioso e ter coragem também de mudança, né? Então, com certeza, quando você se formou, assim como quando nós nos formamos aqui, ninguém falava muito de inteligência artificial, né? Ninguém falava muito sobre né, blockchain, né? Que tem que fazer operações assim, assim, nem sobre digitalização, porque a gente era um mundo analógico, né? Então, é legal tudo isso, né? Então, como a gente também tem esse papel aqui nos nossos programas, é de passar sempre uma mensagem muito positiva, né? E não estou falando que a jornada é fácil, né? Porque para você também ouvir, e aí eu estou finalizando aqui minha fala, você ouvir que aquela ideia que é praticamente o filho de vocês, né? Falou assim: olha, não é por aí, tá? E aí você fala, como assim não é por aí, né? Como assim? E vocês também mudarem, isso também não é algo simples, né? A gente aqui também não pode minimizar os esforços, né? Então, legal, eu gosto muito de perguntar e parabéns por até aqui, né? E que vocês continuem tendo muito sucesso. Estamos começando aqui a nossa conversa, mas já desejo aqui para todo mundo o que eu chamo muito, é uma palavra que eu estou usando muito agora, né? E vou usar por uns 3 meses só, Diego, senão fica gastando muito. Que é a prosperidade, né? Que vocês tenham mais prosperidade. Que legal, muito bom. Obrigado. Do que você falou aí, eu tive ligado durante muito tempo essa parte também de educação e de. Vocês brincaram na abertura sobre a questão da NASA, né? Eu durante um tempo, tive o prazer de ser um dos embaixadores da Singularity University no Brasil, que é uma universidade que nasceu no campus do Vale do Silício, né, junto com o pessoal da NASA, e muito do que se fala lá é sobre questões de tecnologias exponenciais e como essas tecnologias podem transformar positivamente a vida de todos nós, né, em diferentes campos. E uma das coisas que é defendido por um dos seus fundadores, que é o Ray Kurzweil, que era um ex-engenheiro do Google, é sobre essa questão de que a gente vai viver cada vez mais, né? Ele é um dos defensores do transhumanismo, que é essa junção aí do homem e máquina, e ele é um dos caras que a gente, inclusive, daqui a uns anos, terá condições de viver eternamente, né? A gente vai ter condições do corpo se auto-reprogramar e de se auto-consertar com o passar dos tempos. Se isso de fato vai acontecer, a gente precisa estar preparado para ter essa aceitação muito, muito fácil dessas viradas, dessas mudanças de vida que acontecem, que podem acontecer na vida da gente, né? Eu hoje
estou trabalhando com agro, amanhã eu posso estar vinculando o agro com uma outra coisa, e eu acho que isso, cada dia que passa, é um movimento mais natural. Eu costumo falar que uma das coisas que a gente tem que procurar fazer mais na nossa vida é refinar a nossa ignorância, né? Ninguém sabe tudo, a gente está sempre em busca de saber mais, e ter espaço para poder ir juntando as coisas que você vai aprendendo no decorrer da vida é muito interessante. Eu sou formado em computação, comecei a minha carreira trabalhando com rede de computadores, e eu só fui chegar no marketing porque só vou falar aqui rapidinho, só para vocês entenderem como é que isso vai acontecendo muito fluido. Quando você para pensar, é uma coisa que vai acontecendo de maneira muito fluida na vida da gente, né? Eu trabalhava com rede de computadores e me incomodava muito o fato de que as pessoas só lembravam que a gente existia quando algum problema acontecia. Eu falei, cara, não pode ser assim. Na ocasião, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, um órgão aqui. Aliás, todos os tribunais são muito bem capacitados do ponto de vista de recursos tecnológicos. Para vocês terem uma ideia, o servidor que a gente trabalhava na época, porque não existia computação em nuvem, né? Eram servidores físicos. O servidor que chegou para trabalhar, que ficava atrás de mim, para entrar no Brasil, ele teve que ter uma declaração para o governo brasileiro falando que não era para fins militares, que era uma máquina para processamento de informação processual. Aquilo me incomodava porque ninguém lembrava que a gente existia. E era uma época que tinha muito ataque de vírus e tal. Eu comecei a desenvolver uns patches que rodavam nos computadores de todo mundo, passando antivírus, mas ao mesmo tempo eu fazia uma chamada de marketing para falar: olha, estou aqui, estamos varrendo sua máquina, fique tranquilo, você não vai ter problema com isso. E a partir disso eu fui criando outras coisas, sempre com esse apelo do marketing, da chamada, e aquilo começou a ganhar um espaço muito grande na minha vida, né? Então, desde quando eu tomei a decisão de largar o tribunal e empreender, eu já fui nessa veia do marketing, e de lá não soltei mais. Mas, como tudo vai se somando, né, o marketing foi cada vez mais virando tecnologia, e essa coisa foi cada vez mais se juntando, e hoje eu trabalho com as duas coisas. Então, conhecimento na vida você não perde, né? Você só vai adaptando, assim como a vida da gente também, né? Muito show, Vinícius. Não, legal que você puxou essa, porque a minha pergunta, e eu acho que conecta bem com esse assunto, de transformação, pelo que eu entendi, tanto você quanto os outros fundadores da Big Trade, vocês estão entrando num terreno, né? Estavam entrando, né? Agora já passou um tempo, mas estavam entrando num terreno que vocês não conheciam bem. Vocês foram buscar referências, vocês foram conversar, que é o agro, né? E aí, focando mais no Vinícius, como pessoa também, como profissional, carreira, que passou por tanta transformação para chegar até aqui, em algum momento na sua trajetória você teve um contato mais forte com o agro? Qual foi o primeiro real contato? Foi agora ou em algum momento já teve alguma epifania, em algum momento aí conhecendo alguma coisa por aí? Como que foi seus primeiros contatos com o agro que você se lembra? Numa agência, numa agência anterior que eu tinha, né, a separação ainda existe, só não estou mais no dia a dia da operação, a gente já chegou a atender a federação do agronegócio aqui de Minas Gerais. Então, a gente apoiou algumas iniciativas de digital, inclusive um evento grande que eles fizeram aqui. Então, acho que foi o primeiro contato mais próximo que eu tive do agronegócio. Eu estou aprendendo de verdade agronegócio agora com a Big Trade, né? Mas de uma maneira também muito tranquila, porque a gente teve a ajuda de Deus, digamos assim, de trazer um grupo forte e que detinha o conhecimento para perto dessa operação, né? Como nenhum de nós era especialista no agronegócio, muito menos no café, a gente teve o cuidado de trazer para a companhia, para o nosso QT, alguém que conhecesse tanto dessa cultura, conhecesse tanto do agronegócio, né? Isso talvez tenha sido o segredo para que a gente fizesse esse negócio acontecer de uma maneira mais rápida. A gente trouxe para perto da gente um player, né, que nos agregou conhecimento, que nos agrega conhecimento até hoje, né? Então, o que a gente não tinha de expertise,
o grupo acabou nos ensinando e nos ensina todos os dias, né? Mas de primeiro contato mesmo de agronegócio foi só do ponto de vista do marketing e de um cliente que a gente teve no passado. Muito bom. Isso só reforça, né, aquilo que a gente hoje também, né, a gente estamos em um momento de transição, né, de humanidade, né, e aqui eu falo muito particular também aqui, mas estamos vendo, né, tudo isso, né, essas novas tecnologias surgindo, novos termos surgindo, né, então isso até as fintechs, né, a deep tech, tem tudo, né, edutech, enfim, tem um monte, né, de tech, né? Prefixo tech, né? Então isso mostra como que as coisas estão em movimento, né? E você falando da equipe, né? Pessoas, né, Vinícius, é algo que toda empresa, independente se ela é algum prefixo tech, né? Ela precisa ter muito claro na operação, né, que é a força que vocês possuem juntos. E independente se nós somos engenheiros agrônomos aqui, né, e eu sempre reforço isso, a gente tem um programa aqui muito focado dentro das universidades, a gente vai conversar com o pessoal da mecatrônica, né, e às vezes eles se perguntam, mas o que a gente vai fazer, né, por que vocês precisam da gente, né? Né, eu falo assim, não, uai, a gente precisa porque a máquina não é isso, o sistema não é aquilo, vocês são doutores, eu brinco, né, mas é mesmo, né, vocês são doutores que vai nos ajudar nesse sentido. E é isso que você está dizendo, né, se eu entendi direito, o quão que independente se onde nós estivermos, né, ali, com esse desafio de não conhecer, né, aquilo ou algo que a gente não estava previsto, né, e mudou, o quanto que trazer pessoas certas, né, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, ela deixa a jornada muito mais leve, né, existe um fortalecimento de todos os aspectos, né, então um aprendendo com o outro, né, o quanto que isso ele é importante e hoje, né, trazendo para quando a gente pensa, né, em mudanças de empresas, né, o quanto que novas empresas como a de vocês, né, que independente se é uma startup, se está no estágio startup, né, mas é uma empresa, quando a gente muda, né, a construção, tudo fica mais fluido também, né? Então, eu entendo muito que a inovação ela faz parte e ela começa com a estruturação até mesmo hierárquica dentro da instituição, né? Porque aí você pode fluir mais rápido ou menos rápido, né? Então, hoje você está falando de que a gente está falando de bancos digitais ou mesmo de empresas digitais, começa desde a essência, né? Então, eu misturei um pouco as coisas, mas são dois pontos importantes aqui, né? Que é trazer o ser humano, pessoas certas, né? Com o mesmo objetivo, e isso reforça o propósito, e vocês ficam muito mais fortes em relação a isso, né? Então, e outra, vocês não estavam sozinhos, né? Foram no mercado também ali perguntar para, olha, você, né, entende o mercado, a gente sabe fazer isso daqui e a gente vai se complementar, que é o que o agronegócio representa, né? Ou qualquer área representa, que é essa complementariedade de coisas, né? Então eu achei muito legal e eu sempre gosto de reforçar esse ponto do ser humano que, que é algo que é uma peça-chave, né? Independente se a gente vai usar muito inteligência artificial, e hoje eu estava discutindo, inclusive com um produtor, aí estava discutindo exatamente esse ponto. Né? Falei, nossa, por que inteligência artificial, né? Aí ele parou um pouco e falou assim, mas assim, quem está perguntando sou eu, né? Eu falei, exatamente, se você não souber perguntar, ela vai te responder, pode responder alguma outra coisa, né? E aí uma outra pessoa falou assim, poxa, estava ali, aí eu perguntava e a inteligência artificial, no início ela errava. Aí eu falei assim, não é que ela errava, é que, na verdade, a gente tá fazendo a pergunta, né, não tão correta, né? Então, o ser humano sempre por trás também desses inputs, né? Então, só gosto de reforçar isso, a importância de equipes multidisciplinares para o sucesso de qualquer iniciativa que a gente está pensando, né? É uma empresa de tecnologia, mas fundamentalmente feita por pessoas, né? Assim, essa formação do CapTable, que foi idealizada pelo Luiz lá atrás, acho que foi um passo importante que a gente deu para trazer a empresa para o patamar que ela está hoje, porque cada um tinha sua área de dominância, né? Tinha
o seu know-how, o seu skill, e cada um vê o agro de uma forma diferente, né, dentro do que é a sua área de conhecimento. Isso acaba permitindo a gente construir uma visão única da companhia, mas sobre a perspectiva, sobre o olhar particular de cada um, né? E tem mais, né? Assim, a gente trouxe o grupo para perto, está sempre trocando com eles, mas a gente vai a campo o tempo todo, tá o tempo todo rodando, fazenda, conversando com o produtor, escutando o que ele tem para dizer, os agrônomos, a gente está sempre próximo, conversando, o pessoal de revenda, a gente está em campo o tempo inteiro, refinando a nossa ignorância, né? O tempo todo a gente está lá aprendendo, conversando, discutindo, e não para. Então, assim, é a VP de tecnologia, mas o maior, e hoje o maior ativo que a gente tem são os nossos colaboradores, são os nossos sócios, são os nossos produtores, são os nossos parceiros, são essas pessoas que elas é que direcionam o caminho da Big Trade, né? Elas é que nos ajudam a construir o que a gente está construindo hoje. A tecnologia é meio, né? É uma forma de a gente fazer mais rápido, de repente fazer algum processo, alguma jornada melhor, mas são, sem dúvida, umas pessoas que dão sentido, que dão valor para o que a gente está construindo. Show de bola, show de bola. Olha, eu tenho mais algumas perguntas aqui, Vinícius, que eu anotei e que eu acho que são assuntos muito importantes para a gente trazer aqui para os nossos telespecs. E ainda, gente, o Vinícius ele mandou algumas fotos bem legais também que a gente vai trazer aqui, que vai ajudar a contar um pouco dessa história aqui da carreira dele, da Big Trade e de tudo mais. Antes da gente entrar nessa segunda parte aqui, eu queria convidar vocês que estão nos assistindo, que quiserem patrocinar, indicar um convidado, quiserem participar de alguma forma, ter a sua marca associada aqui ao Regra de 3 no canal Agro de Respeito, entre em contato com a gente via Instagram, @agrodesrespeito, ou @wellingtonbendinelli, ou @regra de 3.agro, ou nos mande um e-mail, né? Nosso e-mail que estamos usando hoje é o regra de 3agro@gmail.com. Para quem está assistindo, está passando na sua tela. Para quem está apenas nos ouvindo, lembre-se, é regra d3agro@gmail.com. Lembrando que o D é a letra D e o 3 é o número 3. Regra de 3agro@gmail.com. Eu vou deixar passando no banner aqui na tela para quem estiver assistindo anotar. Beleza? E vamos lá, Vinícius, tem alguns pontos da sua trajetória aqui que me gerou grande curiosidade e eu gostaria de trazer para a luz aqui, para você poder contar um pouco da sua história, que eu acho que isso sempre ajuda os nossos telespecs nas decisões de carreira em relação a oportunidades. E algo que me chamou muito a atenção, que você comentou, e eu fiz aquela brincadeira no início, não sem querer, foi uma brincadeira proposital, que falar da NASA, e você já puxou aí da Singularity University, que eu tenho muita curiosidade, eu conheço pessoas que já foram e já fiz treinamento com pessoas que já foram, e eu acho que é muito legal, porque eu sempre consigo colher dessas pessoas esse olhar de criatividade, esse olhar de inovação um pouco diferenciado. A primeira pergunta relacionada a isso é como é que você passou a se relacionar, se tornou um embaixador no Brasil, e como que foi isso? Como que você teve esse contato lá? Bom, eu em 2017, estava morando em São Paulo. Eu tinha uma outra agência em São Paulo. Essa fração também foi vendida, mas eu tinha uma agência em São Paulo e a gente tinha um cliente muito grande que a gente atendia muito em muitos projetos especiais e muitos projetos focados em digital, né? Em tecnologia, ativação de marketing, tecnologia. E a gente começou a se aproximar muito dessa pauta de inovação, de disrupção, e a gente começou, na ocasião eu e outro sócio, a fazer muitos cursos voltados para essa questão de futurismo, de tecnologia. Fizemos alguns cursos aqui muito bons com o pessoal da Perestroika, que é um pessoal que tem uma linha muito importante nessa linha de futurismo, de inovação, de tecnologia. E em determinado momento, acho que ainda em 2018, um dos fundadores da Singularity veio ao Brasil, no PT Diamantes, para dar um treinamento de 2 dias no Rio de Janeiro. E a gente teve a felicidade de fazer parte desse treinamento. E lá estavam
sem brincadeira, os principais empresários do Brasil, tinham lideranças políticas, tinham gente importante da mídia participando, e o Peter trouxe muita gente interessante para poder participar dos painéis e das discussões. E lá o foco era sempre essa questão de o que a gente vai fazer para ter um mundo melhor, sem esse falso altruísmo, sem esse discurso vazio. Isso foi um assunto que surgiu muito durante esses 2 dias de evento lá com o pessoal que o Peter trouxe da Singularity, né? E eu estava próximo de fazer meus 40 anos, e quando você chega nos 40 anos, você sempre começa a se questionar sobre a questão de legado. Eu tenho 2 filhos, tenho um menino de 10 e uma menina de 14, na ocasião eram mais novos, e a gente ficava sempre nessa história do que a gente vai construir, o que a gente vai deixar de legado para essa turma, né? Passado um tempo, a separação em São Paulo, eu não estava nela mais, voltei para Minas, e eu falei, gente, eu preciso de fato abraçar essa história de propósito, construir alguma coisa que fizesse sentido, deixar um legado aqui para minha família. E um dia, como é que as coisas vão se conectando, eu assistindo um episódio de uma série que eu gosto muito do Netflix, que se chama Chef's Table, tinha um episódio de um chefe francês, que eu não vou lembrar o nome dele, só lembro que era Couillon, porque Couillon, o sobrenome dele em francês era uma coisa como se fosse idiota, uma coisa assim, e ele foi assumir um restaurante, ele virou chefe de cozinha, enfim, ganhou prêmios de Michelin, trabalhava na França e tal, e o pai dele tinha um restaurante no Milhota, que era cercada pelo mar, e quando o mar subia, essa ilhota ficava inacessível, né? E o pai dele tinha um restaurante lá, e o pai dele falou, eu vou fechar o Lamarine, que era o restaurante, se você não vier tocar o restaurante aqui, eu vou fechar essa história. E ele era casado, e ele falou, não posso largar o restaurante, não posso largar minha vida aqui em Paris para poder ir para lá, e tal, enfim, foi. E em determinado momento ele falou, olha, eu quero colocar o Lamarine e a cidade no centro do mundo, eu quero que esse lugar aqui seja conhecido por todos. E assim foi, apesar de toda, eu estou encurtando a história aqui, mas apesar de toda a dificuldade logística e tudo que jogava contra aquele lugar, ele conseguiu construir um restaurante também, 3 estrelas Michelin, e colocar aquela ilhota no mapa do mundo, e o restaurante se tornou super conhecido. Eu falei, cara, eu preciso fazer a mesma coisa pela necessidade, preciso fazer a mesma coisa pelos meus filhos. E eu, na verdade, não moro em Belo Horizonte, eu moro em Betim, que é uma região que fica na região metropolitana, que fica a cerca de 30 e poucos quilômetros da capital, né, de Belo Horizonte. Eu falei, cara, eu preciso fazer essa coisa acontecer aqui em Betim, eu quero que essa cidade realmente seja conhecida, eu quero que meus filhos tenham esse chamado de propósito, entendam o que está acontecendo. E eu procurei a Singularity e falei, cara, eu quero criar um capítulo aqui na cidade. E assim foi feito, a gente criou esse capítulo e a gente começou essa discussão de inovação, de novas tecnologias e começou a promover essa discussão mais forte aqui na cidade. Foi assim que eu me juntei aí a Singularity e assim que a gente começou a fazer essa história acontecer aqui. Recentemente eu acabei me desligando do capítulo porque eu não dava conta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, pedi desculpa à turma, falei, gente, não dou conta de fazer mais, mas mesmo assim continuo muito próximo e sempre quando posso estou ajudando, estou conversando com o pessoal. Legal, legal. E, cara, eu até me lembrei, você falando do futuro, do futurismo, né? Tem um livro que depois, quando o Wellington for conversar com você, eu vou pegar na estante ali, que eu li, que é do Peter Diamandis, é isso, né? E mais um outro, que eu não me lembro o nome, que chama Abundância. Depois eu pego ali para mostrar a capa para a turma aqui, que é um livro muito legal. Mesmo. Não é tão novo, mas ele fala de coisas que ainda não existem, né? Então, para quem quiser ler e entender sobre futurismo, inclusive eu me lembro, cara, já faz alguns anos que eu já li, mas eu me lembro que tem até um capítulo que fala até sobre agricultura, assim, do futuro e tal, é bem legal para quem gosta. Ele fala muito sobre isso. O TED mais conhecido do Peter da história é esse do Abundância, né? Onde ele fala da abundância. Legal. A gente vive num cenário mais abundante da história, né? A gente fica focando só nas coisas ruins, nos problemas, mas a gente tem um ambiente, nunca teve um ambiente tão profícuo para poder fazer coisa boa como a gente tem agora, né?
Legal, legal. É justamente essa mensagem, né? Você falando, eu fui me lembrando aqui também e como ele associa a tecnologia que vai proporcionar essa abundância, né? Que a gente vai ter um mundo que muitas vezes a gente fica receoso que vai ser um mundo em que a tecnologia, os recursos vão ser escassos, mas ele mostra como a tecnologia pode transformar recursos que seriam escassos em mais disponíveis e faz essa ponte com o passado, como coisas no passado que antes eram até caras porque eram pouco disponíveis, a tecnologia tornou disponível. Então, é bem legal, me deu vontade de ler de novo. Ele defende o conceito do moonshot thinking, né? Que ele fala que a gente tem que trabalhar para fazer as coisas 10 vezes melhores, né? A gente tem sempre a preguiça ou o costume de fazer remendos de pequenas melhorias, mas que a gente tem que se propor a construir, de fato, uma coisa nova e sempre 10 vezes melhor do que para alcançar objetivos 10 vezes maiores do que aqueles que a gente se propõe no início, né?